Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Prosseguiremos então com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro sobre as leis morais. Hoje, o capítulo 4, a lei de reprodução. Vamos abordar sobre a questão da população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, o obstáculo à reprodução. Qual é a visão espírita sobre casamento e celibato e poligamia? Então vamos ao nosso tema, né? Diz respeito à população. Aí pergunta se é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Evidentemente, né? Todos nós sabemos que sim, basta olharmos para a rua, né? Olharmos para a vida, para tudo que é vivo, se reproduz. Então, a lei de reprodução, né, ela é uma lei da vida material. Sem ela não haveria como os corpos se manterem, né? Faz parte, nós precisamos da reprodução para que se originem novos corpos, uma vez que a vida material ela é marcada por esse processo do nascer e do morrer. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará um tempo em que seja excessiva na Terra. Isso é preocupação, se vê muita discussão sobre isso, sobre se a Terra terá condições de prover um aumento populacional. E já era discutido em 1854, 57, que foi o período de elaboração do Livro dos Espíritos. E a resposta da espiritualidade é que não. Tá? Essa preocupação não procede. Né? Nós não temos por que nos afligir que isto venha a acontecer, porque dizem os Espíritos que Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Que ele coisa alguma inútil faz. O homem apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, de fato, já tivemos muitas situações em que a população da Terra foi reduzida. Há casos, né, como o caso da peste negra mesmo, que reduziu a população da Europa a 2/3. Então, nós não temos por que nos preocupar que haja uma superpopulação, né, que a Terra não tenha mais condições, aqueles tipos de cinema catástrofe, né, em que não tenha-se mais condições de vida no planeta Terra em função de uma superpopulação. Os espíritos superiores nos dizem que Deus proveu o equilíbrio. Então existem mecanismos que já regulam isso e não há esse risco de uma superpopulação. Até porque a própria ciência evolui e dá a cada um de nós humanos a condição de fazermos também essa regulação. Né? Com relação à sucessão e o aperfeiçoamento das raças, né? Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato, é que outras lhe terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Né? Então isso se sucedem, né? Quantas espécies, quantas raças, né, humanas mesmo, já deixaram de existir, fazem parte da nossa história, né? São conhecidas apenas porque houveram lá, desde a época da Terra primitiva até a nossa antiguidade histórica, né? Muitas raças que desapareceram, se originaram outras, e o mesmo sucederá infinitamente. Isso faz parte também da reprodução, né? Nós vamos nos sucedendo, então essa sucessão de corpos é da lei da reprodução, né? Mudam-se as características e tudo isso obedece a uma questão de aperfeiçoamento, né? E não se deve se afligir por causa disso. Então, nos diz Kardec com relação a isso, né? Que os homens atuais formam
Elas questionam, né? Desculpem, Kardec ainda segue questionando isso. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Já sabemos a resposta, né? Mas vamos a ela. Diz que são os mesmos espíritos que voltaram à Terra para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim é a atual raça humana que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, reafirmando a resposta anterior, né, Kardec insiste no questionamento e os espíritos aprofundam a resposta, mas mantêm a mesma. Quer dizer, as raças se sucedem, né, se modificam, se aperfeiçoam, e os espíritos a reencarnarem são sempre os mesmos, mas a cada nova existência, a cada nova experiência, se acresce inteligência, se acresce moralidade, se desenvolvem virtudes, se diminuem, se pelo menos tomamos consciência e procuramos trabalhar nossos vícios, enfim, vamos nos tornando seres mais conscientes e nos aprimorando. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, vejam como, quando nós falamos sobre a reencarnação, referimos que a doutrina espírita tira diante dos nossos olhos essa ideia de preconceito, de raça, de supremacia ou de inferioridade de uma em relação à outra. São ideias que inexistem porque nós podemos reencarnar em qualquer uma delas. E aqui novamente os espíritos estão reafirmando aqui, biologicamente todos nós pertencemos à família humana e espiritualmente da mesma maneira, né? Então, todos nós pertencemos à grande família humana e não importa essas distinções, esses preconceitos, já é mais do que hora de deixarem de existir nas nossas cabeças. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí eu coloquei aqui nesse slide para a gente observar, uma pequena linha do tempo ali mostrando o desenvolvimento da nossa anatomia, como fomos nos transformando nessas sucessões de civilizações e de raças, sempre em busca do aperfeiçoamento, que era o que nos falavam as questões anteriores. Então, temos aí essa linha que mostra a evolução do nosso crânio, até a que a gente tem no homem moderno de hoje, anatomicamente, esta última é a nossa forma, Então, dá para a gente perceber aí como nos aperfeiçoamos e podemos até afirmar que estamos nos tornando mais bonitos, Se a gente observar essa linha aí, a gente pode chegar a essa conclusão. Então, qual do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Isso era uma resposta de 1857. Permanece totalmente válida, e acho que podemos dizer que com a tecnologia do século XXI, podemos inclusive dizer que se fazem bem mais do que 100 vezes,
porque também tiramos muito maior proveito, né? A ciência evoluiu e tiramos muito maior proveito das forças da natureza do que se fazia no século XIX. E cada vez mais, né, o trabalho tende a fazer com que se desenvolva mais a nossa intelectualidade do que a força bruta. Tanto que hoje temos uma grande quantidade de academias, porque precisamos fazer exercícios para manter a, a, a saúde e até mesmo a elasticidade, né, do nosso corpo, porque a maior parte de nós acabamos trabalhando mais com o intelecto do que com a força bruta do corpo, né? Então precisamos do exercício de alguma forma, seja em academia, seja em caminhada, seja como for, para que a gente mantenha a saúde do corpo, porque no trabalho usamos muito mais o intelectual do que o braçal. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Então vejo que muitas vezes a gente ouve noticiários sobre a questão, a discussão dos alimentos transgênicos e tantas outras coisas, né, da mudança, das pesquisas envolvendo a genética. E isso já era questionado à época do Kardec, né? Dentro daquela já haviam pesquisas envolvendo esse assunto. Aliás, esse assunto é bem mais antigo, tanto que coloquei aí na imagem. Isso é um laboratório agrícola dos povos incas, isso é no Peru. E esses povos pré-colombianos, portanto, antes de 1500, eles já faziam pesquisas e mexiam na genética dos alimentos e trabalhavam com essa questão de aperfeiçoamento da natureza. E este daí, isso que vocês estão vendo, era um laboratório no qual eles desenvolviam as sementes e as sementes que dariam a produção agrícola, né, do vasto Império Inca. Cada um desses degraus reproduzia um microclima das diferentes regiões do Império Inca. E eles trabalhavam muito, tanto que hoje nós temos a batata, o milho, o cacau, né, e vários outros produtos agrícolas que têm a sua origem justamente no trabalho desses povos, né? Saíram daqui para a Europa, porque aqui estes povos, né, estes povos pré-colombianos dominavam esse conhecimento, tá? Diversas, né, trabalhando com a natureza e fazendo com que surgissem todos esses produtos, né, esses alimentos que hoje estão nas nossas mesas. Então, tudo se deve fazer, dizem os espíritos, para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir esses fins. Então vejam, né? Ao mesmo tempo em que o homem elabora, né, como esses povos nos legaram a batata, o milho, o cacau, que foram produtos que eles encontraram na natureza e que foram trabalhando e aperfeiçoando e desenvolvendo, e nada disso é contrário à lei da natureza, pelo que dizem os espíritos, né? O homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Então nós vemos aí uma dupla situação. Estamos aperfeiçoando a natureza e aperfeiçoando a inteligência humana, né? Sabemos que pelo trabalho, pela pesquisa, fazemos avançar a nossa inteligência. Então, dizem os espíritos que tudo se deve fazer para chegar à perfeição, né? E que, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição corresponde às vistas de Deus. Então, a doutrina espírita, os espíritos superiores, nos respondem que nada há contrário, né, à lei da natureza, que se aperfeiçoem as espécies vegetais e até mesmo os animais, né, que se faz isso através de pesquisa, da criação, né, de novas espécies.
nada contrário, muito antes, né? Isso é algo que deve ser incentivado. A sucessão ainda, sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças e sobre essa questão, né, das pesquisas envolvendo a genética e a reelaboração ou a elaboração, né, de novas espécies, tanto vegetais quanto animais. Ainda Kardec questiona, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? E os espíritos respondem: que importa que o mérito seja nulo? Importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Então, essa simples alegação de que os cientistas estão fazendo determinada coisa para ganhar dinheiro, por exemplo, tá? Para o seu prazer ou para a sua vaidade, ou que se produzem raças para o deleite humano. Segundo os espíritos, se eles estão fazendo isso por vaidade, por dinheiro, né, como simplesmente um sentimento pessoal, como está colocado na pergunta, isso não importa. Tá? Importa que o trabalho que ele fez resultou em progresso para a humanidade. Então, isso interessa. Particularmente, tá? Se ele não teve a intenção de trabalhar para o progresso, mas simplesmente uma intenção egoísta de vaidade ou de dinheiro, ok, ele estará compensado aqui na Terra. Mas, ainda assim, durante esse processo, ele teve um ganho, que é o ganho do acréscimo da sua inteligência pelo trabalho. Tá? Então, não devemos ficar nos preocupando com o merecimento disso ou daquilo, os objetivos, as intenções pelos quais alguém faz alguma coisa. Se isto é bom, se isto é benéfico, isto é progresso e a sociedade ganha. A intenção de cada pesquisador é do seu íntimo, né, da sua esfera pessoal. Ele sempre vai ter evoluído pelo aspecto da inteligência e o resto depende da sua intenção. Obstáculos à reprodução, né? Significa que estamos falando de métodos contraceptivos, né? E controle, né, da reprodução. Então, Kardec pergunta, né? São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E vale lembrar que essa questão dos métodos contraceptivos, eles não começaram em 1967 com o advento da pílula, tá, para as mulheres. É conhecido desde a antiguidade, tá, que no Egito já tinham formas de preservativos masculinos que eram feitos à base de tripas de carneiro. E também, né, haviam sementes que interferiam, né, que interferiam na questão hormonal das mulheres. Sabe-se também, né, de métodos até mesmo abortivos, que são utilizando plantas, coisas do gênero. Então, esses métodos, né, contraceptivos, eles não são absolutamente coisas da modernidade. Já existiam em civilizações antigas, já eram conhecidas, né? Foram aperfeiçoadas com o tempo, né? E hoje nós temos esses métodos que são conhecidos de todos, né? Desde o uso da famosa tabelinha, pílula e vários, né? DIU e tantos outros meios, né? Pílulas, enfim, tudo que tem, tá? E também com relação à reprodução animal. Então, os espíritos respondem que tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral.
E vamos ver que eles vão especificar um pouco mais essa resposta, né? Kardec vai insistir e vai dizer que, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E aí os espíritos aqui vão fazer uma abordagem bem mais completa, envolvendo toda a questão, essa e a anterior, e vamos dizer que Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com a necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo que está perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimenta. Então, temos aqui, né, essa ideia de que regular a reprodução de acordo com a necessidade. Podemos regular a reprodução de acordo com a necessidade, né, que essa ação inteligente do homem ela é um contrapeso para que se trabalhe também o equilíbrio, né, como se falou lá quando se falou sobre a questão de uma superpopulação terrestre, né? Então existem meios de se restabelecer esse equilíbrio, tá? E nós trabalhamos com conhecimento de causa, então sabemos, né, o que estamos fazendo, tanto conosco quanto com os animais. E aqui uma outra questão também que ele vai chamar a atenção de como é essa regulação que tende ao equilíbrio, vai nos lembrar, né, que o instinto de destruição, ou seja, os próprios animais, a própria cadeia alimentar, ela colabora, né, a natureza é equilíbrio. Então, geralmente, quando existe tipo invasão de pestes, né, de algum tipo gafanhotos ou coisas assim, ou ratos, é porque o homem mexeu indevidamente nessa própria estrutura, né, que envolve esse equilíbrio que tem a ver com a cadeia alimentar, em que acontece, né, dessa maneira o equilíbrio com as populações das diversas espécies que temos na natureza. Então, onde se suprime por demais os gatos, nós vamos ter um avanço dos ratos, por exemplo, né? Segundo dizem, essa teria sido também uma das causas da peste negra, né? Que por perseguir a ideia das bruxas, então mataram-se os gatos. Teria um absoluto preconceito, né? Então mataram os gatos, aumentou os ratos e daí uma proliferação maior ainda pela sujeira que era. Também da doença, né, da peste bubônica, que era transmitida pelo rato, e na ausência de gatos, os ratos proliferavam mais ainda. E assim acontece com qualquer outra, né, população na qual o homem interfira por demais, pode gerar esse desequilíbrio, mas a lei é de equilíbrio. Então, a natureza se organiza, né, e nesse consumo que pode parecer algo horrível, né? Matar para comer, existe aí essa regulação que é feita, né? E lembrando que a matéria ela tem essa finalidade de que os despojos também vão servir para alimentação, mesmo, né? O corpo humano, quando sepultado, ele vai servir para os vermes se alimentarem. Então, é lei da natureza. Tá? E isso tem uma função, né? Que vai gerar esse equilíbrio, né? A destruição para que haja a conservação. E se deve pensar dos usos cujo efeito
consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então aqui a gente pode pensar naqueles casos em que vai se obstar a reprodução unicamente porque a pessoa não deseja. Então, tipo assim, vai se fazer uma laqueadura ou uma vasectomia porque quero viver a vida, quero ter uma vida sexual livre, sem compromisso, sem qualquer forma de responsabilidade, seja com a outra pessoa com a qual vou me envolver, seja com uma eventual reprodução. Então, eu desejo ter uma vida sexual única e exclusivamente para a satisfação da sensualidade, então vou fazer um processo desse teor. E aí o que os espíritos dizem? Vejam que não existe aqui nenhuma condenação, não existe nenhuma crítica, somente uma constatação. E quem age assim, né, ainda vive sob a predominância do corpo sobre a alma e prova o quanto ele ainda está materializado, né, e vivendo no nível dos instintos. Mas não há nenhuma condenação, nenhum tipo de crítica, nenhuma punição, simplesmente uma constatação de que isto corresponde a um determinado nível evolutivo em que há essa predominância do corpo sobre qualquer outra questão. Então, vamos a um outro assunto que envolve a questão da lei de reprodução, tá? Porque essa lei de reprodução ela está ligada, né, aos sentimentos do amor, da paixão, do ponto de vista afetivo sexual. Tá? Então, daí vamos ter o surgimento de casamento, né? Ou a ideia contrária, que é o celibato. O celibato é aquela pessoa que resolve não casar-se, não ter nenhum tipo de vínculo afetivo com outra pessoa, e nem mesmo, né, ter qualquer forma de relacionamento sexual com alguém. Ela vive celibatária, solitária. Não simplesmente solteira ou sozinha, mas sim sem nenhum tipo de vínculo com ninguém, né? Nenhum tipo de relação sexual. Então, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Muito bem, aqui nós temos já na pergunta uma boa provocação, que é: qual seria o conceito que Kardec está dando sobre casamento? Nas últimas 2 décadas se começou um grande questionamento sobre casamento homoafetivo, união homoafetiva, né? O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E se insistiu, e algumas pessoas ainda insistem na ideia de casamento somente entre homem e mulher. E nós encontramos aqui nesta pergunta a referência de um conceito que se teria como casamento, ou seja, isto é a união permanente de dois seres. Então, o conceito que está implícito nesta pergunta é um conceito de união permanente de dois seres. Não fala em questão legal, não fala em questão religiosa, nem fala que tem que ser entre um homem e uma mulher. Fala simplesmente que casamento é a união permanente de dois seres. Então, dois seres podem ser um homem e uma mulher, podem ser duas mulheres, podem ser dois homens. Não tem nenhum problema. E nós vamos encontrar, e quem desejar procurar, também na Revista Espírita, tá? Tratando sobre essa questão, nós vamos encontrar essa mesma referência, né, sobre que o que de fato une os seres na vida espiritual é a questão da afinidade, tá? É a questão do amor, independente de forma, até porque espíritos
não tem sexo, né? E também não seria o caso de se pensar, né? Os espíritos é casamento. Não, mas são afetos, né? O que une as pessoas, o que une os seres, o amor. Né? E ter uma união permanente baseada no amor entre dois seres, isto é casamento, para a doutrina espírita. Felizmente, também ao longo do tempo, nós observamos que isso tem ocorrido na sociedade. Hoje nós vemos já em muitos países a regulamentação da união, né, do casamento homoafetivo, com total igualdade de direitos, porque afinal de contas o casamento civil é um contrato, né, não passa disso, é a natureza dele, é um contrato civil, em que duas pessoas resolvem fazer uma sociedade comum de vida, né, dar origem a uma família. Então, hoje isto é regulamentado praticamente na maioria dos países da Europa, também em muitos estados dos Estados Unidos, aqui na América do Sul também em vários países. Aqui no Brasil é reconhecida a união, a união estável entre casais homoafetivos, e essa união estável é equiparada a casamento para fins legais. Isso se deu, né, por construção de decisões de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e de fato nessa questão de progressos da área social tem tido grandes decisões nos últimos tempos, e vemos, pelo que estamos discutindo aqui no Livro dos Espíritos, que toda essa evolução, que até para algumas pessoas mais conservadoras pode chocar aos olhos, né, e pensar, não, mas não é assim, é a questão religiosa, né, da ideia do casamento religioso e tal, essa não é a lei de Deus, e os Espíritos estão nos dizendo que a lei da natureza é a união permanente de dois seres unidos pelo amor, não importa outras questões. Se estiver presente o amor entre eles, estão unidos, se isto for permanente, estão casados. É uma união, isso é um casamento. E os espíritos responderam para Kardec diante deste conceito que ele propôs, do casamento como a união permanente de dois seres, e isto marca um progresso na marcha da humanidade. O casamento marca um progresso na marcha da humanidade. E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ou seja, que as pessoas não vivessem mais unidas por vínculos de amor, né? Duas pessoas. Seria uma regressão à vida dos animais, em que viveriam simplesmente pela questão da reprodução, dirigidos pela sexualidade, pela sensualidade, melhor dizendo, né? E está de acordo com a questão que nós vimos antes, né? Sobre as pessoas que pensam em obstar a reprodução simplesmente para viver a vida larga, vamos dizer assim, né? E os espíritos responderam que era uma questão de evolução, e aqui eles estão dizendo a mesma coisa. E se nós decidíssemos que não haveria mais casamento como sendo a união permanente de dois seres, isso seria um regresso à vida dos animais, porque viveríamos todos simplesmente para satisfação das nossas necessidades naturais, né, sexuais, e para a reprodução da espécie, sem outros vínculos e sem a constituição de famílias, né? Sobre casamento e celibato, então nós vamos ter esse comentário de Kardec em que ele vai dizer, né, que o casamento o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Isso tem a ver com a própria evolução nossa, né, a civilização, digamos assim. Em tempos primitivos, vigia
Há uma situação semelhante à dos animais. A união das pessoas era única e exclusivamente pelas necessidades sexuais, e para a reprodução ocorria daí por conta, né, da própria lei de ação e reação funcionando. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Quando os homens resolveram, né, um homem resolveu não ter uma mulher para si. E aí a gente teve aquela divisão, né? Porque antes era assim, acontecia que se dava a reprodução, a mulher ficava com os filhos e era um grupo matriarcal, né? Por um determinado tempo. Depois, quando o homem resolve, então, unir-se a essa família, né? Então, ter uma mulher sua, tá? O cuidado com a prole, com a hereditariedade, enfim, então começam a surgir as regulamentações e surge o casamento. Tá? E aí vamos ter o surgimento das diversas etapas pelas quais nós passamos, os casamentos por interesse, os casamentos arranjados, da indissolubilidade do casamento, das histórias que vieram, né, lá desde do rei Henrique VIII da Inglaterra, se eu não me engano, que matou várias esposas porque não podia se divorciar delas e que precisava ter filhos. Então, até que teve com o advento da igreja anglicana, que permitiu a ele se divorciar e poder casar-se com outras, né? Então nós temos toda essa história. Aliás, me desculpem, ele não matou nenhuma porque não podia se divorciar. Ele criou uma nova igreja para poder se divorciar. Tá? Deixa eu ser fiel à história. Poder se divorciar. E teve algumas que depois foram mortas, mas foi por outros motivos. Desculpem aí a falha, vamos corrigir. Então, tem toda essa história, né, dos casamentos arranjados, e hoje a gente tem o casamento por amor, em que as pessoas livremente escolhem com quem se casar, não é mais definido pelos seus pais. E já muitas vezes era no berço, já, né? Tem uma filha, vai casar com fulano, dotes e não sei o que, toda essa história que a gente vê ainda hoje em livros, em filmes. Hoje vige a lei do amor, enfim, né? As pessoas podem, por amor, escolher livremente com quem se casar. Tem suas dificuldades? Tem, tá? Mas o grande mérito é que, enfim, estamos buscando criar famílias com base no amor e não mais em interesses, né? Outros, e isso vai fazendo com que a sociedade se transforme. Temos hoje diversas famílias, diversos tipos de família, e cada vez mais o afeto é a marca, né, que identifica a família. Não mais só a questão do sangue, mas família, né? Tanto que a gente diz tenho amigos que são mais do que irmãos. Então isso mostra que estamos transcendendo essas ideias tão materializadas de consanguinidade e de normas tão rígidas, né, que seriam praticamente algemas nos relacionamentos afetivos das pessoas. E estamos caminhando para uma sociedade mais baseada em amor. Temos dificuldades? Sim, todo período de transição tem suas dificuldades, mas as pessoas estão amadurecendo nisso. Então, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E aí, então, Kardec vai questionar novamente: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Bom, aqui entra uma discussão que é totalmente de caráter religioso e de interferência jurídica. O que é isso? Lá pelos idos de 1700, o casamento passou a ter a natureza, dentro da religião católica que domina o Ocidente,
de sacramento. Como sacramento, ele é indissolúvel. Como há e ainda há uma grande influência, tá, desta religião sobre muitos povos, é porque ela vem desde a época do Império Romano, né, e vem estruturando muitos países no Ocidente, que estruturou, né, o Império Romano que estruturou muitos países no Ocidente, e ela recebe esse legado, então seguiu influenciando muitos povos, por consequência, muitos ordenamentos jurídicos. E no momento em que isto se transforma-se o casamento religioso em um sacramento, ele se torna indissolúvel e, portanto, não pode de maneira alguma ser desfeito. Tem que ser até que a morte o separe, e por isso sempre houve muitos lobbies buscando fazer com que legislações referentes a divórcio não prosperassem nos países que tinham essa orientação religiosa. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, no ano em que foi proclamada a República, 1889, se não me falha a memória, esse mesmo ano ingressou, para ser discutido pelos nossos congressistas, uma lei de divórcio. Essa lei somente conseguiu ser discutida e ser aprovada, né? Voltar a realmente ser, não exatamente o mesmo projeto, mas vários outros entraram e caíram. O primeiro é de 1889. Somente em 1977, no Brasil, foi regulamentado o que era o desquite. Depois, com a Constituição de 88, mudaram-se as regras com a questão do divórcio e com a própria equiparação da união estável à condição de a admissão da união estável. Bem, tudo isso então para dizer que essa indissolubilidade absoluta, ela é de caráter religioso, não tem nada a ver com qualquer outra questão natural, e ela não foi de sempre, né? Ela tem uma data histórica, ela começa a ser vista assim historicamente lá pelos idos de 1700, tanto que no Velho Testamento, Moisés já fala sobre o divórcio, sobre o repúdio a uma mulher, porque é uma história narrada por homens, né? A história da Bíblia é totalmente masculina. Então Moisés já fala ali sobre como era o divórcio nas sociedades judaicas da antiguidade, dizendo que bastava uma carta de repúdio, que a mulher levaria e que ela estava então disponível para casar-se com outro. Então o marido daria uma carta de repúdio e pronto. Acertariam lá as questões de bens, dotes, etc. E ela estava de volta ao mercado de casamento para que a sua família casasse com outra pessoa, porque na verdade era um grande mercado em que a mulher era objeto. Então já temos ali, né, no Velho Testamento, a referência à possibilidade do casamento e do divórcio, assim como existia também na Grécia Antiga o casamento e o divórcio, na Roma Antiga o casamento e o divórcio, enfim. Não é da indissolubilidade, ele vai ter esse caráter, né, ao longo lá da Idade Média, vai se consolidando em diante, vai em 1700 por ali se transformar num sacramento religioso. E aí esse caráter de indissolubilidade, por esse caráter de indissolubilidade, então, não mais admitir-se o divórcio. E o que os espíritos dizem? Que o divórcio, né, que a indissolubilidade, melhor dizendo, do casamento, é uma lei humana muito contrário à da natureza. Porque qual é a lei da natureza? A lei da natureza é unam-se as pessoas por amor. Não havendo amor, por algum motivo esse afeto deixando de existir ou tendo,
havendo muito mais discórdia nesse casal do que afinidade, não havendo afinidade, dissolva-se essa união, tá? Porque a lei da natureza é a lei de amor. Se o amor não existe, ou deixa, né, ou a afinidade, então separa-se. Enquanto houver amor, haverá casamento. E isto é a lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, a doutrina espírita, os espíritos deixando muito claro que isto é uma questão absolutamente de caráter jurídico, legal, e que cada sociedade vai fazer então as suas leis e que os homens podem modificar as suas leis ao bel prazer, como todos nós bem sabemos, e que o que é imutável é o que é lei natural. E a lei natural é o amor. Mas se houver amor, exista ou não exista divórcio, este casal permanecerá unido. Tá? Em contrapartida, se não existe amor, o divórcio é uma grande solução. Casamento e celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E aqui essa pergunta também ela entra muito porque esse voto de celibato, essa ideia, né, de virgindade como sinônimo de pureza e de perfeição é algo que vem de muito séculos na cultura humana, né? Tanto que a gente de vez em quando falam daqueles sacrifícios humanos, aquelas sociedades da antiguidade que praticavam o sacrifício humano, o sacrifício maior, o maior, né, de todos era sacrificar uma virgem para Deus, né? Pessoas virgens. Então o celibato, quer dizer, aquilo era o melhor, era o símbolo da pureza, né? A perfeição. Assim como a gente vai encontrar depois isso permeando o pensamento por um bom tempo também, tá? Dessa ideia de celibato voluntário como um estado de perfeição, voto de muitas religiões, né, de muitas filosofias. E aí então Kardec pergunta se isto é meritório, se viver essa vida celibatária é meritório diante dos olhos de Deus. Tá? E os espíritos dizem que não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então recusar uma vida que traga no seu arcabouço o sexo, que faz parte da lei de reprodução, não tem como, né, ser tido como algo meritório, porque está recusando algo que é da lei, né, da lei divina, da lei natural. Não poderia, né, ser agradável a Deus recusar algo que é da própria lei dele. Imagina se todos nós, não, isso é meritório, vamos evoluir e não vamos mais, né, não vai haver mais filhos, não vai mais haver, as pessoas não vão mais ter relações sexuais porque todos serão celibatários para terem um estado meritório. É o fim, né? Acabou-se a reprodução, não tem mais como os espíritos reencarnarem aqui na Terra. Então, isso também não vai acontecer, a gente sabe muito bem, né? E temos muitos filhos de celibatários pelo mundo, né? E como esse é um voto que, bom, tem filhos de celibatários, tanto de homens quanto mulheres celibatários, né? Que têm filhos, então isso é o que está dizendo aqui, que isso enganam o mundo porque são hipócritas. Tá? Então, todos esses que fazem votos de celibato, a gente sabe, tanto homens quanto mulheres, eles têm filhos, e se têm filhos, eles tiveram relações sexuais com alguém para se reproduzirem. Portanto, estão sendo hipócritas com a sociedade, querendo criar uma ideia falsa, né, de perfeição baseada nisso, dizer que são melhores do que os outros simplesmente porque escolhem viver de forma celibatária. E que também, por outro lado, isso é um egoísmo, né? Já que dessa maneira também impede a reencarnação de outras pessoas e a própria constituição de famílias, enfim,
egoísta consigo mesmo, pelos sentimentos que pode experimentar, pelas experiências que pode viver, né? Que pode compartilhar com outras pessoas. Então, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, aí são aquelas pessoas que elas não fazem votos, nem fazem dessa condição um passaporte para o paraíso. São simplesmente pessoas que resolvem viver sozinhas e que não têm contato com outras pessoas, porque o interesse que as move é totalmente centrado em alguma forma de trabalho, seja ciência, seja arte, seja ações humanitárias, na qual elas se envolvem e que a isso dedicam a vida sem se envolverem afetivamente, sexualmente com outras pessoas. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez, nos lembra Kardec com relação a essa questão do celibato e casamento. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então, novamente, aqui está o que nós vimos, né, quando falamos sobre as leis morais, né, o primeiro dessa série de vídeos sobre as leis morais, em que é uma regra geral que todo tipo de sacrifício que se faça, ele só tem validade se ele servir para outras pessoas, né? Se desse sacrifício resultar um bem geral. E se ele não for feito com nenhuma ideia, né, egoísta de criança, mas tudo aquilo que eu fizer de sacrifício que resultar num benefício para outra pessoa, então isto sim tem validade. E a poligamia, porque sabemos também que muitas sociedades e muitas religiões ainda admitem a existência da poligamia até os dias de hoje. Poligamia, se nós pegarmos também lá o Velho Testamento como referência, né, da antiguidade judaico-cristã, nós vamos encontrar aí que a poligamia era a prática usual. Tá? Ainda hoje no Oriente temos vários povos que a poligamia também é permitida, né? No islamismo é permitida. Então Kardec perguntou sobre isso. Né? A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devem unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Vejam que novamente está reforçado, a afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria ter a possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Mas vejam, tá? Volto a insistir aqui antes da gente recapitular,
E a gente não encontra, né, nesse texto que nos fala sobre a reprodução nenhuma forma de condenação, de punição, da ideia de pecado que geralmente está associada por muitas crenças e religiões à temática que envolve a reprodução. Os espíritos são muito claros em dizer, olha, são fatos naturais, isto é uma lei da vida. E quando houver amor, tanto melhor, e que se unam e que formem famílias, e que essas famílias sejam dirigidas pelo amor. Aí quando não houver o amor e quando não houver afinidade nesse casal, que separe-se, porque já não existe mais a base que determinava que se mantive, que dava origem a um casamento. Então, vamos recapitular um pouquinho do que falamos, né? Que são as ideias principais que a gente tem. A ideia de que Deus provê e mantém sempre o equilíbrio nas populações dos seres vivos da Terra, que todas as raças pertencem à grande família humana, que tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Pode-se regular a reprodução conforme a necessidade. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas relações humanas da sociedade, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, que admite-se o divórcio, que o celibato é inútil e contrário à natureza e acarreta hipocrisia. Somente terá validade se for um sacrifício feito em prol de outras pessoas. Aqui estão então as referências deste vídeo e aguardo vocês para um próximo encontro ainda nessa série que trata sobre as leis morais. Vamos falar sobre a lei de conservação. Então, até breve, cuidem-se, fiquem com Deus.